A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Amém. Eu quero pedir por gentileza que os amados abram suas Bíblias em João capítulo 1, versículos 1, 2 e o 3, para a nossa reflexão nesta noite. Eu estarei lendo na NVI, Nova Versão Internacional. O texto sagrado diz assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Amém. Os irmãos podem tomar seus lugares. Amados, pela graça de Deus, estamos iniciando hoje mais uma nova série de mensagens, de sermões, que tem como objetivo principal falar sobre Cristo e sua obra. Esse é um tema em que a Sagrada Escritura está pautada. Cristo é o centro da Escritura. Os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados sinóticos porque têm grandes semelhanças em suas mensagens. João, porém, distingue-se dos demais em seu conteúdo, estilo e propósito. O Evangelho de João tem um propósito específico, irmãos: apresentar Jesus como Verbo divino que sempre existiu e que se fez carne, o Criador do universo, revelador do Pai, o Salvador do mundo, por meio de quem recebemos pela fé a vida eterna. Um escritor famoso disse que o objetivo de João era tanto apologético, para que creas que Jesus é o Filho de Deus, como evangelístico, e que crendo tenhais vida eterna em seu nome. Mateus apresentou Jesus como rei, Marcos como servo e Lucas como homem perfeito. João, por sua vez, o apresentou como Deus. Mateus escreveu principalmente para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os gregos. O Evangelho de João, porém, é endereçado ao público maior, ao público geral, judeus e gentios. Quando falamos de Jesus, vem logo à nossa mente, de forma bem periférica, o filho de José e Maria, o carpinteiro, que nasceu em Belém, com uma missão de salvar a humanidade. É verdade. Porém, não acaba por aí esse assunto. Por mais que ele esteja estampado em toda a Bíblia Sagrada, esse é um tema complexo que muitos têm dificuldades para entendê-lo: a pré-existência e a eternidade de Cristo Jesus. Ao longo dos anos, irmãos, doutos e doutos, leigos e mestres, têm se debruçado sobre esse enigma, o Deus que sempre existiu e que nasceu de forma virginal. Nas palavras de Jesus, ele falou: antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Nos livros de teologia sistemáticas, esse assunto é chamado de cristologia, termo que é derivado de duas palavras gregas, Christos e Logos, das quais a primeira significa Cristo e a segunda estudo. A cristologia estuda Cristo. E todo estudo confiável sobre esse assunto tão importante, antes de tratar sobre a encarnação de Jesus, destaca a sua pré-existência. O evangelista João se preocupou com esse tema tão relevante. Você já parou um pouco para pensar de forma indutiva nesse tema? Você acredita que Jesus é incriado e criador de todas as coisas? Você crê que Jesus Cristo é eterno? O que te faz pensar na eternidade de Cristo? Eu quero compartilhar duas lições, entre tantas que existem, baseadas no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 ao 3,
que nos ajudará melhor a compreender a eternidade e o poder do Cristo Criador. Amém, amados? A primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos é que o Cristo que servimos sempre existiu. Amém? O Cristo que servimos sempre existiu. Um dos principais motivos desse evangelho, irmãos, ter sido escrito foi provar que Jesus era Deus. E de forma apologética, o apóstolo João, combatendo uma heresia da sua época, o gnosticismo, diferente dos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, não aborda a vida e o ministério de Jesus fazendo um acompanhamento minucioso de sua trajetória na Galiléia e Pérea. Não registra as parábolas nem as muitas curas operadas por Jesus. Antes, foca sua atenção em provar que Jesus é o Filho de Deus e que, crendo nele, recebemos a vida eterna. João inicia o seu livro da seguinte forma: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Ele começa o seu evangelho indo direto ao ponto, deixando patente a eternidade do Filho de Deus. No princípio, significa dizer que desde o início de todas as coisas, Cristo Jesus estava lá, pré-existia. Esse texto aponta para a eternidade do Filho de Deus. Vejamos, irmãos, que ele não se fez verbo, ele era o verbo. A conjugação verbal está no pretérito imperfeito, era. E era é passado. João estava dizendo que a palavra que circulava entre eles sempre existiu. O apóstolo também nesse texto revela a sua identidade. Era Deus. E isso só massifica o nosso entendimento sobre a sua eternidade, que é um dos seus atributos. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus, declara o salmista no Salmo 90, versículo 2. Os profetas messiânicos, Isaías, por exemplo, ele falou algo interessante. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Miqueias falou algo interessante a respeito da eternidade do Filho de Deus. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esses textos sagrados, irmãos, deixam claro que Cristo é eterno. João também revela a sua intrínseca comunhão com o Pai. Estava com Deus. Isso prova que, além de Jesus ser Deus eterno, ele é também um ser pessoal. Eu e meu Pai somos um. Esse texto aponta para a igualdade que há entre o Filho e o Pai, tanto em unidade de propósito como em essência. O Deus que nós servimos, irmãos, o tempo não o envelhece, porque Ele é Senhor do tempo, é atemporal. O Deus que prestamos culto não tem começo nem fim. É eterno, irmãos. A falta de conhecimento das Escrituras, como também a incredulidade de muitos, tem levado muitas pessoas a negarem a eternidade do Filho de Deus. A falta de conhecimento de muitas pessoas das Escrituras, como também a incredulidade, tem levado muitos a negarem a eternidade do Filho de Deus.
Muitos são aqueles que preferem não falar sobre o assunto, outros, por sua vez, usam a própria palavra para questionar a eternidade de Jesus e até afirmam Jesus ser um ser criado. Alguns textos bíblicos que aparentam negar a eternidade de Jesus são usados por algumas pessoas para fazer desacreditar na sempre existência do Criador. O primeiro que eu quero compartilhar e destacar nesta noite é o de Provérbios capítulo 8, versículo 22. O Senhor me criou como princípio de seu caminho antes das suas obras mais antigas. Alguns ensinam que esse versículo bíblico se refere a Jesus, que afirmam ter sido criado por Deus. Basta olhar esse texto de forma mais minuciosa, que não há nenhuma referência, explícita ou implícita, a Jesus. O assunto central desse texto, irmãos, é a sabedoria que de maneira poética é contada como se fosse uma pessoa. Outro texto também que as pessoas usam para negar a existência de Jesus como Deus eterno é o de Colossenses capítulo 1, versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Alguns afirmam que Jesus foi o primeiro ser a ser criado por Deus em toda a criação. Seria este o ensino do texto, irmãos? Obviamente que não. De acordo com a chave linguística do Novo Testamento grego, a palavra protótokos, primogênito, enfatiza a preexistência e a singularidade sobre a criação. O termo não indica que Cristo foi criado, e sim que ele é o soberano da criação, o Senhor da criação. Outro texto também que é usado para negar a preexistência de Cristo, a eternidade dele, é o de Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro princípio da criação de Deus. Muitos se apegam à expressão princípio da criação de Deus para defender que Jesus teve um começo. Esse, porém, não é o ensino do texto em questão. Segundo os autores do livro Resposta e Seitas, o termo grego axé, traduzido como princípio neste versículo, traz um sentido de aquele que começa, origem, fonte ou causa fundamental. Esse texto enfatiza, irmãos, que Cristo é o arquiteto da criação. Jesus Cristo é o arquiteto da criação, aquele que pôs em mente a criação, aquele que instituiu, trouxe à existência, irmãos. Jesus, um pouco antes da sua morte na cruz do Calvário, em sua oração, disse ao Pai: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Irmãos amados, o Deus que nós servimos é eterno. O Deus que nós adoramos é eterno. O Deus que nós elogiamos é eterno. A sua eternidade nos alcançou, graças a Deus. Você está hoje aqui porque a eternidade de Cristo te alcançou, meu amado irmãos. Meus amados irmãos, louve o Senhor da eternidade, louve o Deus da eternidade. Graças a Deus. A segunda lição que eu quero compartilhar com a igreja é que o Cristo a quem servimos é Criador. Quando olhamos a obra da criação, não tem como negar que por trás de toda a sua magnitude não exista um Criador, alguém que a idealizou, planejou e trouxe à existência. Não dá para atribuí-la a uma explosão, até porque uma explosão não tem o poder de gerar ou criar, e sim de destruir, desorganizar. Quando vamos para o Gênesis, percebemos como se deu a criação de forma organizada, tudo no seu devido lugar.
No início do Evangelho, o apóstolo João aponta o Criador de todas as coisas, Jesus. Ele foi muito claro em dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Tudo que existe neste mundo, irmãos, foi criado por ele. O céu, a terra, o mar, a fauna, os animais, a flora, as plantas, homens, mulheres, as vidas foram criadas por Cristo Jesus. E o que é mais impactante em tudo isso é que a existência de tudo que existe foi feita do nada. O apóstolo João o aponta como o supremo da criação também. Sem ele, nada que existe teria sido feito. Segundo a Escritura, não há nenhuma hipótese de atribuir a criação a outro ser a não ser ao nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, disse: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Duas lições eu quero aplicar aqui, irmãos, nesta noite em nossas vidas. A primeira, por o nosso Deus ser eterno, o mesmo ontem, hoje e eternamente, nós devemos reverenciá-lo e adorá-lo por isso. Como diz o louvor ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Confie toda a sua vida nas mãos dele, porque ele não muda. Confia a tua casa, o teu lar, a tua família, teu trabalho, teus negócios, teus ministérios nas mãos dele, porque ele não muda. A sua palavra diz que toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. A segunda, irmãos, você não é fruto da obra do acaso. Você não é fruto de irresponsabilidade humana, mas fruto das mãos de Deus. Nós fomos formados pelas mãos do Criador. Todo o seu ser, sua alma, o seu corpo, cada detalhe, irmãos, que você carrega, que você tem, foram feitos pelas mãos do Criador, Jesus Cristo. O salmista, falando no Salmo 139, ele falou, expressando o Deus da criação. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Vejam, amados, que o salmista expressa o Criador. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Você vai olhar para o seu Criador nessa noite, você vai falar para Ele, você vai exaltar o seu Criador. De modo especial, fale para o Senhor nesta noite, e admirável o Senhor me fez.
Meu amado irmão, não deixe ninguém depreciar a sua existência. Não deixe ninguém desvalorizar a obra que Deus criar, a sua vida, a sua existência, tudo o que há, sabe por quê? Foram criadas por Deus, irmãos. Paulo, falando aos Efésios, disse: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. A nova humanidade, você faz parte dela. Se você está aqui hoje, nesta noite, é porque o Senhor um dia te formou, te criou e tem planos maravilhosos para a sua vida. Ele tem obras para que você realize na sua presença. Nós não somos erros do percurso da criação. Deus criou o homem santo, perfeito, e o colocou no jardim. E mesmo com a falha adâmica, o Senhor não desistiu da sua criação. Mesmo depois do pecado, Deus enviou seu Filho com seu plano de redenção, nos comprando de volta para Ele. E hoje estamos na sala do Pai, na presença do Pai, na presença de Cristo Jesus. A sua eternidade nos alcançou, irmãos. A eternidade de Jesus Cristo nos alcançou hoje, irmãos. Estamos de volta na sala do Pai. Estamos de volta na presença de Deus. Você vai meditar comigo. Há quanto tempo você chamou Jesus Cristo de eterno, irmãos? Há quanto tempo? Há quanto tempo você o chamou de Criador? Amados, hoje é uma oportunidade para que você exalte, enalteça o eterno Deus, o eterno Criador. Hoje é uma grande oportunidade que o Senhor nos dá para que você enalteça o Criador, eleve o nome do Criador, adore ao Criador. Se renda na presença do Criador. O Senhor te trouxe aqui para que você possa exaltá-lo, irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos fazer isso nesta noite. Nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos expressar ao Eterno e ao Criador gratidão do nosso coração. Em nome de Jesus.